Olá, olá, muito bom dia, meus amigos. Aqui quem vos fala é Cláudia Bocchili, sua astróloga favorita. E hoje eu vim trazer para vocês uma reflexão sobre o que a gente está fazendo na vida ou deixando de fazer, o que você quer fazer na vida, o que é interessante. Por quê? Porque quando eu falo com as pessoas sobre mapa astral, sobre as decisões que elas vão fazer, elas estão em pontos cruciais na vida. Eu preciso fazer tal coisa. A minha vida não anda. A minha vida está sempre naquele momento. Eu estou cansada da zona de conforto. São pessoas que eu pego sempre nesse momento de vida. E aí eu vejo o seguinte, bom, se eu pego essas pessoas nesses momentos de vida, o que aconteceu também? Quais foram esses pontos de virada na minha vida? Com certeza você também tem pontos de virada em que você foi para uma escola nova e teve o desafio de fazer novos amigos, quando você decidiu a faculdade que ia fazer, o primeiro emprego, como é que foi? E aí você fala assim, tá, muitas dessas coisas aconteceram até os meus 20 anos de idade, mas e agora? Parece que minha vida está a mesma coisa há tantos anos. Sim, eu pego muita gente assim que quer mudar de alguma forma e às vezes não consegue. Aí vem comigo, fala comigo, eu faço um atendimento, um acompanhamento, enfim, N coisas e não conseguem mudar. Não conseguem mudar porque estão arraigados em muitas coisas, estão arraigados com medo, não é para julgar, é para entender e acolher essa pessoa, porque ela está com uma dificuldade muito grande, porque ela acha que tem que honrar aquela mãe que ajudou ela quando ela tinha lá seus 5 anos de idade. Ai, mas se eu for para esse novo emprego, eu vou para uma outra cidade. Como é que eu vou deixar minha mãe? Ué, você vai deixar sua mãe, você vai visitar ela de vez em quando. Você é adulto, ela é adulta e tá tudo certo. Ah, e agora? O que eu vou fazer? Então, a gente às vezes tem esses momentos muito importantes. E aí eu já vi também quais são momentos que eu também tive essas dificuldades. Teve um momento, eu queria fazer muita faculdade de arquitetura. E eu queria fazer no Mackenzie. E eu não conseguia passar naquela faculdade. Pra você ter uma ideia, eu prestei letras, fiz 2 anos de letras, porque eu não conseguia fazer a faculdade de arquitetura. Até que um momento eu consegui sair da faculdade de letras e fazer arquitetura. E por muito momento eu me puni nesse momento. Eu perdi 2 anos da minha vida fazendo letras, que eu não devia ter feito isso, eu demorei para me formar, que não sei o quê. Gente, a bagagem que eu aprendi com letras, de escrever textos, de ter mais cultura, de ter mais ideias com linguagem, me desenvolvi como jornalista, trabalhava como jornalista. Então, como que eu vou me punir, me sentir culpada de uma coisa que foi boa para mim? De uma coisa que faz parte da minha trajetória e faz parte de uma forma muito benéfica na trajetória. Quando você começa a aprender na arquitetura a parte de símbolos, a parte de estética, a parte de movimentos culturais, artísticos, os símbolos que eu estudei na faculdade de letras foram extremamente úteis para eu começar a me desenvolver na outra parte. Então, como que eu poderia me punir de uma coisa para outra? E eu quero que você também faça essa reflexão de coisas que você fez na sua vida, que você se puniu, que você se sentiu culpado por você ter perdido tempo fazendo aquilo, por aquilo não ter servido para você. Aposto que você pode pensar naquele emprego que você teve que não serviu para nada, que só fez você perder tempo. Será que você não teve um amigo lá? Será que você não teve um chefe chato que fez com que você tivesse uma entrega, uma postura de entrega muito melhor? E que desta vez você tem um emprego que você já tem essa postura e como você já incorporou isso em você, você nem percebe? E esse exercício é importante para a gente perceber a nossa trajetória e a gente começar a ver, poxa, valeu a pena. Tem partes importantes nessa trajetória, tem partes que valem a pena. E quando eu me formei, eu vi o seguinte, cara, eu consegui realizar esse sonho de ser arquiteta.
Não foi aquela coisa mais linda do mundo, porque foi muito sofrido. Para vocês terem uma ideia, teve um momento, acho que no quarto ano da faculdade, um professor foi fazer uma análise do meu projeto e ele falou assim, como que você chegou até aqui desse jeito? Aí eu falei, opa, por quê? Entregando isso, como é que você passou de ano, né? Com aquele desdém completo de um trabalho que eu tinha me matado de fazer. E aí, nesse momento, você percebe duas coisas. Que aquela menina toda certinha, que só tirava 10 na prova, que queria ser a CDF de todo mundo, ela não era tão assim. As coisas mudam, a vida muda, os conceitos mudam. E você tem que aceitar uma outra realidade. E, por outro lado, eu tinha que ver, opa, quais são as regras daqui? O que está acontecendo aqui? Eu vi que muitas das coisas que eu tinha feito eram problemas no meu desenho, que eu não estava conseguindo mostrar direito. Aí eu peguei amigos que sabiam fazer esse desenho melhor do que eu lá no computador e pedi ajuda para eles para eu poder desenvolver. Tanto é que no desenho, nas entregas seguintes, eu já segui sozinha. E por que eu estou falando isso? Porque naquele momento de dificuldade, eu fui para casa, eu chorei, tudo que eu tinha que chorar, e depois eu falei assim, eu vou para frente, eu vou seguir, eu não vou para trás, eu não vou deixar de fazer o que eu preciso. Ótimo. Fui lá, consegui fazer esse desenho, consegui passar, meio com a corda no pescoço, mas foi. Mas esse é um aprendizado que já tem mais de 20 anos e que eu levo para mim. O que tinha de tão importante que eu precisava saber? Não era só sobre o desenho, era sobre a postura que eu tinha frente a uma dificuldade. E essa foi a maior dificuldade que eu tive na faculdade, e eu tive essa postura de enfrentamento. Ok, aí você se forma na faculdade. Você vai ter essa postura novamente? De um chefe falar uma coisa que não gostou, de um cliente recusar alguma coisa que você fez, e você vai fazer o quê? Ai, se não quer, não compra. Opa, é assim que você tem que ter postura? Ou não, vamos entender. O que você quer? Olha, eu posso te ajudar nisso. Isso daqui dá para fazer. Isso daqui, desculpa, isso não dá, não faz parte do nosso escopo. E aí você tem uma postura mais profissional na vida. E aí eu fui percebendo ao longo do caminho que tudo é a postura, é a atitude, é o comportamento que a gente tem frente às dificuldades que a gente tem na vida. E onde que entra a astrologia? A gente começa a entender melhor, a gente começa a perceber melhor. No caso, a dificuldade que eu tive, eu procurei ajuda com amigos. Por quê? Porque eu tenho uma característica de sempre me conectar com muitas pessoas, de falar com muitos amigos, de sempre estar junto de todo mundo. Eu ajudando todo mundo e todo mundo me ajudando. Outra pessoa ia entrar na internet, ia procurar alguma coisa, ia contratar tal coisa. Cada um vai descobrir essa forma. E isso, com certeza, está no mapa astral. Essa virada de chave está no mapa astral. E a gente tem várias crises na vida. E é interessante você identificar qual crise é essa, se você está, se você não está. E eu vou te falar uma coisa. Se você não está numa crise, sua vida não está legal. Sua vida pode estar muito tranquila, sem desafios, sem objetivo. E está na hora de mexer um pouco nisso para conquistar uma coisa nova. Por exemplo, eu falo com muitas pessoas que estão buscando uma transição de carreira, uma mudança de trabalho, promoção, mudança de emprego, sair do CLT e empreender. Ou então conseguir até uma renda extra para quem é dona de casa e quer uma renda extra para ganhar um troco a mais e ajudar o marido. Tem vários tipos de situações, mas todas elas têm um ponto-chave. Elas estão num momento de transição. E nesse momento de transição não é só você saber como empreender. O CLT, que nunca fez nada, ele não sabe quais são as nuances das dificuldades de venda, às vezes, documentos que você precisa ter, dependendo do tipo de coisa que você vai vender, embalagens, frete, como é que você lida com isso, até a parte contábil. E tudo isso, por exemplo, são coisas que você tem que aprender.
E qual que é a sua atitude frente a isso? Ah, eu vou saber tudo que eu vou fazer, já está tudo certo, já está tudo planejado, mas a gente sabe que o campo de batalha é completamente diferente daquilo que você planejou, daquilo que você queria. E aí você vê a sua realidade. E o mapa astral vai falar, olha, tem algumas coisas aqui que estão com uma ligeira dificuldade, você tem que observar melhor aqui, observa melhor esse contrato antes de ver. Pensa numa comunicação digital, numa comunicação inovadora para você poder vender esse produto seu. Ou então, busque um embasamento maior. Quem sabe esse embasamento maior é a partir de um sócio que já está com tudo montado e você vai chegar lá com essa mão de obra, que você vai chegar com aquela característica que aquele sócio está precisando. São várias nuances que a gente, às vezes, não sabe e está escrito no mapa astral. E agora, a gente está no momento de inteligência artificial que a gente não está sabendo. Muitas vezes eu falo, e aí, o que você está usando de inteligência artificial na sua vida, no seu dia a dia? Ai, eu não estou usando. Ah, eu uso o chat GPT às vezes para perguntar tal coisa, para pegar uma receita de bolo. Mas mas e no dia a dia? Ah, é só isso. Não, gente. Para vocês terem uma ideia, eu estava estudando justamente sobre inteligência artificial e a gente vê o seguinte, tudo está mudando muito rápido. E aí você vai falar assim, ah, e se eu não usar, como é que vai ser? Eu não vou ser igual a ninguém? Não. O mundo vai acontecer e você não vai tá participando. E a gente sabe que vai ter uma camada da população que vai estar à margem disso, que ela vai ser segregada. Então, para a gente ver, eu vou ser segregado aqui, mas aqui eu vou estar junto, ok. É onde eu vou me colocar, onde eu vou me colocar. E o Plutão em Aquário, que chegou ano passado, que eu falei um pouco sobre essas partes de tecnologia, e o Urano, quando chegar em Gêmeos, em meados de 2025, também vai aumentar isso. E quando você vai fazer essa decisão, essa sua virada de chave, a inteligência artificial, ela tem que fazer parte do seu escopo de mudança, da sua atitude, do seu comportamento. E entender que isso vai fluir naturalmente, iguais as máquinas fluíram na Revolução Industrial, igual a energia elétrica começou a fluir na vida das pessoas, o carro começou a fluir na vida das pessoas, e saber que você vai ter que lidar com isso e ter um outro tipo de comportamento na vida em relação a isso. Por quê? Porque você tem a inteligência artificial pode ser aquela coisa, eu escrevo no chat GPT, eu quero uma receita de bolo de cenoura, pá, ele dá lá. Como também você pode fazer o seguinte, eu quero treinar um agente para ser aquela pessoa que vai preparar receitas específicas. Ou seja, ele que vai fazer. Eu não vou mais ter que dar um comando. O próprio agente vai dar aquele comando e vai fazer e vai dar a receita pronta daquilo. É como se eu tivesse vários assistentes na minha empresa que vão fazer aquele trabalho. Por exemplo, você quer empreender e você quer vender para muitas pessoas no digital. E aí não dá para você ficar respondendo todo mundo no WhatsApp. E aí você treina um robô para ele responder as pessoas no WhatsApp para você. Então, aquele primeiro atendimento básico que tira os curiosos, ele já faz, ele já filtra, e só as pessoas que estão realmente interessadas ou que têm alguma dúvida vai usar você ou alguém ou algum outro humano para fazer aquela venda, aquele atendimento, aquele olho no olho maior. Aí você fala, poxa, eu já vi isso, eu já tentei comprar tal coisa, eu fui atendido por um robô, depois eu falei com uma pessoa, tal. Isso está pronto para você fazer nessa vida, nessa sua virada de chave, nessa decisão que você está querendo fazer na vida? Essa é uma das coisas que a gente precisa ver. Aí eu vejo o seguinte, eu volto numa parte também da minha vida em que a gente tem que ter coragem para realizar as coisas diferentes, né? E eu tive muitas empresas que eu fui e eu só tomava demissão em tudo quanto era lugar. Você falava assim, em 3 anos, em um ano, eu tive 3 demissões. E por que eu tive 3 demissões? Porque eu não aceitava a regra do dono da empresa.
O dono da empresa quer que você chegue cedo, quer que você tenha uma postura madura, quer que você faça isso, isso, aquilo. Eu entregava, como sempre entreguei, a menina bonitinha que tirava 10 na escola, entregava. Mas eu não entregava com essa postura. E por mais que eu desse resultado, vamos tirar fora porque o comportamento dela não é adequado. E esse foi o meu retorno de Saturno aos 29 anos. Você já deve ter ouvido falar essa expressão, se não ouviu, é porque o planeta Saturno ele demora 29 anos para dar uma volta em torno do Sol. E nesses 29 anos ele dá uma cobrança para que você seja um adulto mais maduro, um adulto que tenha resultados mais plausíveis, mais palpáveis, mais, digamos assim, mais evoluídos do que quando você é uma simples criança. Eu queria só curtir a vida, fazendo o que eu estava fazendo e achava que todo mundo ia me aplaudir por causa daquilo. Não vai, né? Não vai. É uma ilusão você querer saber, achar que vai fazer isso. Mas tudo bem. Eu estava aprendendo, eu estava me desenvolvendo, até que depois eu descobri que eu realmente faço o seguinte: olha, você vai entrar num emprego, numa multinacional séria, tem que bater ponto nesse horário, tem que sair nesse horário, tem que fazer disso daqui, porque é ISO 9000, qualidade, e tem que fazer o relatório exatamente dessa coisa. Tá bom. O que aconteceu? Trabalhei, entreguei bons resultados, mas não era a minha essência. Não dava. Não rolava dentro de mim aquilo. É lógico. Se você tem uma característica inovadora, libertária, essas empresas não vão te amarrar. Até que aí a última empresa que eu trabalhei assim, sério, eu fazia o seguinte: eu chegava 10 horas da manhã, porque eu não gostava de acordar cedo, só chegava mais cedo quando precisava, tinha uma reunião, alguma coisa assim, e falava bem claramente com o chefe: ah, porque eu não gosto disso, ah, isso é legal. Aí ele falava assim: mas você é muito cara de pau, né? Eu falei assim: sim, mas a gente tem um relacionamento que permite ter esse tipo de conversa. E aí foi quando eu tive um maior resultado, porque eu encontrei alguém nisso. Ele não tinha obrigação nenhuma de ter esse tipo de relacionamento comigo, mas foi uma pessoa que eu realmente me encontrei. Eu trabalhei com essa pessoa 2 vezes na empresa dele e deu certo porque ele conseguiu entender o meu jeito e eu consegui entender o jeito dele. E claro, ele gostava de chegar cedo no trabalho. Então, quando eu saía, eu já deixava as coisas prontas para que quando ele chegasse no dia seguinte, estava lá. Mas isso foi uma coisa que, para eu perceber, eu demorei muito tempo. Foram várias demissões para você poder perceber o seu estilo de trabalho. E claro, depois perceber que eu não combinava com esse estilo corporativo de trabalho, que era melhor eu ficar fora e trabalhar por conta. E essa foi uma trajetória que foi difícil para mim, que foi em custa de muito cansaço, porque às vezes você cansa não é de você fazer aquele trabalho, mas é de fazer uma coisa que não está completamente desconectada com você. E a astrologia, em todos os momentos, ela esteve comigo desde aquelas 3 demissões que eu tive, aos 29 anos, que eu sabia que aquele não era o meu caminho, mas era o que dava, era o que tinha para aquele momento, que eu não conseguia ter condições melhores para fazer o que eu queria. Muitas vezes, entre um emprego e outro, eu tentava empreender e não conseguia, não tinha sucesso, faltava maturidade, faltava estrutura do que eu estava fazendo. E aí, aos poucos, eu fui em toda a trajetória dessas empresas, aprendendo, conseguindo. Por isso que quando a pessoa fala, por isso que aquele pessoal, né, que trabalhava 30 anos na mesma empresa, pegava aquele FGTS, eu vou abrir um comércio, vou abrir uma empresa e vou empreender, acabava não dando certo. Porque a pessoa não tinha uma maturidade, uma experiência naquele assunto. Aí a pessoa descobre como? Na tentativa e erro. Só que na tentativa e erro não dá, né? Se a gente tem astrologia que fala, olha, eu tenho que ter um estilo de trabalho melhor, que foi o que eu tive nesse último emprego, com esse chefe que entendia que eu gostava de sair, de chegar mais tarde, de fazer do jeito que eu queria, desde que eu entregasse tudo certinho, ok? Isso eu sabia, já tinha
condições de ter esse tipo de maturidade. Mas, quando você entende, isso não faz sentido mais, você sai, você tem que sair. Você tem que ter essa virada de chave. E eu espero que enquanto eu esteja contando essas histórias, você esteja lembrando de quantas vezes você teve que sair de uma situação, de uma zona de conforto, de buscar um conhecimento a mais, de buscar uma atitude a mais, para você fazer aquela decisão, para você tomar aquela decisão e agir naquilo que você queria. No programa passado, eu trouxe uma convidada nossa que ela é corretora de imóveis e que ela já foi bancária. Então, ela teve uma mudança profissional na vida dela e ela teve que mudar as atitudes. Claro que muito do conhecimento de bancária, do relacionamento entre as pessoas, ainda mais que banco, a gente sabe que é um ambiente difícil, ela acaba usando na corretagem para ela ser mais empática, para ela ser mais agradável com as outras pessoas. E você? Qual foi a mudança profissional que você fez e que trouxe muitos ensinamentos para você? Aí eu vejo no meu mapa astral que eu fiz, que eu não combinava com esse estilo corporativo, que eu queria ir para essa área de desenvolvimento pessoal. Eu já estudava astrologia há muito tempo, já fazia atendimentos, eu tenho 17, 18 anos de astrologia, uma coisa assim. E eu falei assim, não, eu vou intensificar essa parte, e mesmo assim, ainda continuei fazendo alguns trabalhos de arquitetura. Ok, eles apareceram para mim, eu acolho, eu faço esse trabalho e sigo. E com isso eu vou aprendendo outras coisas para saber como que eu posso ser uma melhor astróloga, como que eu posso tratar esse meu novo trabalho de uma forma que eu vá ter um relacionamento agradável com as outras pessoas, que eu vá ser empática, que eu vá cuidar do meu cliente, como eu fui cuidar do cliente do mercado imobiliário, do cliente da arquitetura, do cliente da decoração que eu fui trabalhar, não importa como que você vai acolher essa pessoa. E na astrologia ainda tem, às vezes, a pessoa com uma sensibilidade emocional muito grande, que você tem que saber como pegar aquilo. E é interessante que você vai vendo o quanto que você vai melhorando nessa parte. Algumas vezes você erra, outras vezes você acerta. Mas o mais importante é o que eu falei desde o começo, sobre postura. Ok, eu não fui muito bem, eu não fui muito delicado com aquela pessoa, com aquela dificuldade que ela teve, mas eu vou saber fazer melhor da outra vez. Na outra vez que eu falar com ela, olha, você me desculpa aquele jeito que eu falei com você, é que eu achei que você poderia entender melhor, mas vamos observar por esse outro lado? E assim a gente vai ajustando isso na vida. Quanto mais você tem conhecimento na sua vida de alguma coisa, mais você vai melhorando, ajustando e sendo melhor junto das outras pessoas. E é isso, a beleza que eu vi da astrologia que ela faz, que é uma ferramenta que eu uso, que eu sou apaixonada e que eu consigo fazer com que as outras pessoas possam ter algumas mudanças na vida, igual essas mudanças profissionais que eu contei para vocês. Se eu fosse falar também da parte afetiva, também ia ser outro papo, outra história. E se você quer ter essa mudança profissional, essa chave que muda, eu quero convidar você para conhecer as minhas redes sociais, entrar num grupo, porque eu vou fazer uma proposta para vocês neste mês de maio. E aí eu quero contar isso para vocês, o que vocês podem mudar, o que vocês podem fazer de mudanças de decisões. Então você pode entrar no meu YouTube, Cláudia Bocchili, BOC Chile, tem vários vídeos lá, e na descrição tem um link para você clicar, para você entrar num grupo e você receber essa proposta no mês que vem. Ou então também no Instagram, você pode entrar lá no link da bio, também tem várias, você já vai ver lá assim, clique aqui para você receber uma proposta. E pode falar comigo também para fazer o seu mapa astral, DDD 11 9 3041 0372, DDD 11 9 3041 0372. No Instagram é o mesmo nome, Cláudia Bocchili. Bocchili é BOC Chile. Eu espero vocês e que vocês tenham essa virada de chave na vida de vocês, tomando as decisões certas na vida. Muito obrigada.